Graça e paz, querido. Bom dia, bom início de semana, boa segunda-feira. Vamos iniciar aí mais uma semana nessa trajetória, essa maratona que nós estamos correndo, entrando aí já numa segunda etapa, onde já vencemos aí aproximadamente uns 30 dias e não temos ainda, dados para saber quando essa circunstância enfim passa. Porém, nós sabemos que vamos nos manter perseverantes, vamos nos manter agarrados na palavra, aquilo que todos os dias nós estamos repetindo. E o Senhor Jesus, Ele venceu o mundo. Então, nós vamos viver aflições, mas vamos manter o bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E hoje eu quero tratar com um assunto especial com você, e nós vamos talvez precisar bastante nesse tempo para lidar com todas essas circunstâncias, para reverter quadros que essa circunstância trouxe. Nós sabemos que tanto do aspecto financeiro, quanto do aspecto emocional, quanto na questão da saúde, quanto na questão social, todo esse confinamento, a quarentena, o isolamento, a pandemia, algumas notícias, as notícias que chegam para nós, tudo isso vai trazendo em nós uma situação adversa, contrária àquilo que nós desejávamos e que também é a vontade de Deus. Mas nós sabemos que vamos precisar reverter o quadro. Não vamos poder ser como aqueles que murmuram, ser como aqueles que simplesmente se abatem, porque sabemos que há em nós a capacidade de restauração, de restituição, de reversão, já que o próprio Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de nós. E eu quero iniciar essa semana falando com você sobre um tema que eu creio que seja fundamental para a nossa vida agora, que se chama inspiração divina, a inspiração de Deus na nossa vida. E quero abordar com você a importância dessa inspiração nos conduzindo por um caminho de segurança. Quando somos inspirados por Deus, quando recebemos de Deus uma inspiração, nós podemos receber de Deus o amanhã, o futuro, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o início e o fim. Ele conhece o nosso futuro, Ele já esteve no nosso futuro. Então, quando algo vem dele, uma inspiração vem dele, nós sabemos que podemos reverter qualquer quadro e ter a nossa vitória garantida. Porque se Deus disse que nós somos mais do que vencedores, há uma vitória nos aguardando no futuro, que nós já podemos celebrar a partir de agora. Então, eu quero incentivar você à busca dessa inspiração, ao invés da lamentação, ao invés de simplesmente a constatação das circunstâncias. Porque é nessa inspiração que Deus pode levantar homens e mulheres de Deus para reverter o quadro, para trazer restauração e restituição. E hoje nós vamos começar tratando sobre uma das principais fontes de inspiração para a nossa vida, que é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma fonte de inspiração para nós. Então, querido, se na sua casa há uma Bíblia, se você tem uma Bíblia, não deixe essa Bíblia aberta em algum lugar enfeitando, não deixe ela numa gaveta simplesmente, mas faça com que tenha acesso e intimidade com essa Bíblia, a ponto da palavra que está lá escrita, que ela possa entrar no seu coração e estar na sua boca. Porque a Bíblia por si só, entenda bem o que eu vou dizer, ela é um livro, mas é o que está contido nela, dentro de nós, é que vai fazer a diferença em nossas vidas. Eu quero ler com você o versículo de 2 Timóteo, no capítulo 3, para que a gente possa entender a importância de que essa inspiração já está contida na palavra. 2 Timóteo, no capítulo 3, Paulo está escrevendo a Timóteo no momento de aflição, no momento de adversidade. Timóteo tem buscado instruções do seu mentor e ele escreve para Timóteo, levando algumas instruções, falando para Timóteo não esquecer daquilo que está sobre a vida dele, das promessas que ele recebeu, da imposição de mão, da unção que ele recebeu,
da influência que ele recebeu da sua avó, da sua mãe, ou seja, de tudo que ele alcançou até ali, mas que ele não perdesse aquilo. Mas Paulo diz a ele, para ele manter o convívio, o contato com as Escrituras. E Paulo então diz, no versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós não vamos hoje explanar todo esse versículo, mas eu quero chamar a sua atenção para a palavra inspirada, onde ele diz que toda a palavra de Deus, ele não diz que foi escrita por Deus, ele não diz que foi marcada por Deus, mas ele diz que foi inspirada por Deus para que homens escrevessem. Mas essa palavra inspirada, inspiração, é muito importante que a gente entenda o significado real dela no grego, para que a gente entenda a profundidade dessa palavra inspirada. Então, essa palavra aqui nesse versículo, é uma palavra traduzida no grego por theopneustos. Theo de Deus, do radical que fala sobre Deus, e pneuma, do radical pneuma, que fala sobre sopro, inspiração, vida, força vital, dinamismo e poder. E vem de pneu, que é movimento dinâmico do ar, soprar. Nós falamos um pouco sobre isso ontem no culto da manhã, mas eu quero lembrar a você a importância da gente criar essa base para prosseguir sobre inspiração divina. Essa palavra inspiração, ela está relacionada a um sopro, a um movimento que nós fazemos do ar para colocar dentro de um outro elemento. Então, eu dei o exemplo ontem, vou repetir, do autor Rick Renner, no seu livro Pérolas Preciosas, se eu não me engano, onde ele dá um bom exemplo de um balão, onde nós assopramos dentro dele e, por conta do que nós assopramos dentro dele, ele toma forma e se sustenta logo após amarrado, se não deixarmos esse ar sair. Esse sopro, naturalmente, existem substâncias ali que são nossas dentro dele, mas esse sopro sustenta esse balão e dá forma a esse balão. Da mesma maneira, é quando o sopro de Deus entra em nossa vida. Nós vamos ver esse sopro de Deus em dois momentos bem característicos da palavra de Deus. Um é em Gênesis 2, no versículo 7, que diz que então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas. E depois em João 20, quando Jesus, após ressurreto, aparece aos discípulos e no versículo 22 diz, João 20, 22, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Nós vamos entender nesse sopro de Deus, tanto na criação, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, cria um corpo, Deus sopra dentro desse homem os seus fôlegos de vida, o seu sopro de vida, a sua dinâmica, a sua maneira de fazer algo se mover, sustentar e dar forma. Esse sopro é dado no início da criação ao homem e somente resgatado depois, quando Jesus, após cumprir o processo de salvação, encontra com os discípulos, não antes de ser crucificado, mas após a sua ressurreição, e lhe sopra também o Espírito Santo e sopra dentro deles para receber o Espírito Santo. Então nós percebemos aí algo de Deus, algo daquele que sopra, entrando, dando forma e sustentando aquele que recebe. Foi assim quando Deus criou o homem, teoricamente um boneco de barro, de terra, de argila, onde ele sopra a sua vida dentro desse homem, algo de Deus dentro dele dá forma e sustenta. O homem peca, se separa de Deus espiritualmente, mas em Jesus resgata esse sopro de Deus dentro do homem. E é sobre isso que eu quero que você entenda o poder da inspiração, esse sopro de Deus na nossa vida. A primeira fonte que teremos desse sopro nada mais é do que a própria Escritura e a Palavra de Deus. Então, nós vamos tratar um pouco mais à frente nessa semana sobre a importância dessa inspiração, como nós devemos desejá-la. Porém,
eu já quero que você inicie a sua segunda-feira incentivando você a mexer e ler e dedicar tempo às suas escrituras, porque 2 Timóteo 3 está dizendo que toda ela é inspirada por Deus, ou seja, nela há esse sopro que nos sustenta e que nos dá forma, e nós não podemos abrir mão disso. Então, querido, comece uma semana buscando nas Escrituras a inspiração divina. Nós vamos falar mais à frente sobre isso, mas eu quero incentivar você a desejar essa inspiração e a começar a buscar na primeira fonte, que é a própria palavra de Deus escrita, as Escrituras. E eu creio que você vai começar um processo para vencer agora essa segunda etapa que nós estamos entrando, inspirados por Deus, para que coisas novas, nós não estamos mais falando do que estamos vivendo ou do que perdemos, mas vamos começar a olhar para o nosso futuro, pedir essa inspiração, entender e receber essa inspiração, para que o grande novo de Deus possa se manifestar em nossa vida. Pai, obrigado, Senhor. Eu te agradeço e te louvo, porque o Senhor nos deixou uma escritura que é inspirada por Ti, Pai, aonde há o Teu sopro. Obrigado, Pai, porque através de Jesus Cristo, o Teu Espírito Santo veio habitar dentro de nós. E esse sopro Teu, essa parte Tua, substância Tua, está também dentro de nós, nos dando forma e nos dando sustentação. E eu creio em nome de Jesus, Pai, que essa inspiração, esse sopro Teu, sopro divino, está disponível a todos nós, para que nós possamos ter nesse momento de aflição uma boa instrução, uma boa ideia, uma inspiração Tua, que vai reverter qualquer quadro contrário, para que o Teu povo, o homem de Deus, a mulher de Deus, seja não aquele que sofre junto simplesmente, mas aquele que vai trazer a solução. Somos, Pai, embaixadores Teus e cremos que através da nossa vida, soluções serão levantadas por Tua indicação, através da Tua palavra e do Teu Espírito, nos inspirando, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada e declaro sobre a tua vida uma semana inspirada. Em nome de Jesus, a gente se vê amanhã.